Boa tarde, está a ouvir a Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 18 horas aqui em Paris, 17 horas em Luanda. Stephanie Palma. Bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta terça-feira, 25 de outubro. Eis os títulos que estão a marcar a atualidade. Rishi Sunak assumiu hoje funções como primeiro-ministro britânico. Está a decorrer a 8ª edição do Fórum Internacional de Dakar sobre paz e segurança em África. Cipriano Kassamá manifestou-se sobre a abolição da pena de morte na Guiné Equatorial. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob comando técnico de Dusko Sekulic. O jornal começa agora, fique desse lado. RFI, as vozes do mundo. Começamos este noticiário com a atualidade internacional. Rishi Sunak assumiu hoje funções como primeiro-ministro. Trata-se do primeiro chefe do executivo de origem indiana. Ele, que é neto de indianos, sucede à sua colega Liz Truss. Esta acabou por se demitir após apenas pouco mais de um mês no cargo, no entender de Hélder Macedo, professor no King's College de Londres. Sunak, que na primeira votação no seio do Partido Conservador tinha ficado muito aquém de Truss, pode ter padecido de algum preconceito em relação à sua origem étnica na primeira votação, mas também pela história da sua família de milionários sob suspeita, mesmo de fuga ao fisco. Ouçamo-lo. Houve várias razões pelas quais o eleitorado muito restrito dos conservadores não votaram por ele. Acho que pode haver esse elemento étnico. Por outro lado, também o facto de ele ser um milionário e ter havido os problemas relativos ao green card dele, ou seja, o estatuto de residente nos Estados Unidos, e da mulher não pagar impostos aqui, no Reino Unido, não é? Isso o colocou numa situação um bocado, como dizer, ambígua, não é? Porque ter o green card dos Estados Unidos significa que podia ser residente nos Estados Unidos. E na altura ele foi um bocado desastrado quando disse que a mulher não pagava cá impostos porque tinha o seu domicílio na Índia para onde poderia regressar. Ora, portanto, eram britânicos, eram residentes na América, eram indianos, quer dizer, isso deve ter sido um fator também. Mas creio que deve ter havido um elemento de preconceito racial, embora deva ser dito que o Partido Conservador, mais ainda do que o Partido Trabalhista, é multiétnico na sua composição de governos, não é? As palavras de Hélder Macedo, professor no King's College de Londres, entrevistado por Miguel Martins. Praia 99.3 FM. Na atualidade africana, está a decorrer em Dakar, no Senegal, a 8ª edição do Fórum Internacional de Dakar sobre paz e segurança em África. O chefe de Estado cabo-verdiano foi questionado sobre o conflito na Ucrânia e sublinhou que a inflação aumentou significativamente desde o início do conflito e que Cabo Verde sente as consequências desta guerra, uma vez que o arquipélago importa 80% dos cereais. No entanto, esta crise pode ser uma oportunidade para a África, lembra o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves. Nós já estamos a ressentir um aumento muito grande da inflação, o custo de vida está a aumentar, a pandemia trouxe mais pobreza, trouxe muito mais desigualdades, muito mais desemprego e depois veio a guerra na Ucrânia e com todos os seus impactos econômicos, particularmente a nível da inflação, os cereais, e nós importamos cerca de 80% e também a nível da energia. O que eu acho é que esta crise pode ser uma grande oportunidade para a África. Em que sentido? A África não pode continuar um muro de lamentação ou um continente marginal. Tem que aproveitar para fazer os investimentos que são necessários para revolucionar a agricultura, por exemplo, para revolucionar a pecuária e a indústria agroalimentar no continente africano, para, por exemplo, fazer a transição energética. Há enormes capacidades para a produção de energia eólica e para a produção de energia solar, para a produção de hidrogênio verde. Há enormes possibilidades hidráulicas para a produção de energia. Não podemos continuar como estamos. Há recursos, haverá com certeza, desde que a África faça a mobilização dos recursos financeiros que são necessários.
Ouvimos José Maria Neves, presidente cabo-verdiano, entrevistado por Lígia Anjos, a nossa enviada especial a Dakar, a capital senegalesa. Em Portugal, termina hoje em Lisboa a Assembleia Parlamentar da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O presidente em exercício do órgão, o guineense Cipriano Kassamá, felicitou nesta segunda-feira o povo e o governo da Guiné Equatorial por terem conseguido finalmente abolir a pena de morte. Ouçamo-lo num registro da Agência de Notícias Lusa. Quero também aproveitar esta ocasião para felicitar o povo e o governo da República da Guiné Equatorial por terem conseguido, finalmente, abolir a pena de morte, cumprindo assim o compromisso assumido pelo país em Dili em 2014, reafirmando em Luanda em 2021. Em Moçambique, decorre desde hoje nas cidades de Maputo, Sul, Pemba, Norte e Beira, no Centro, um estudo sobre a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Iniciativa que é a primeira do género no país. É do Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo. E o relato é de Orfeu Lisboa, o nosso correspondente. O estudo sobre a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho será conduzido por um consultor externo e independente com claros objetivos, segundo o diretor-geral do Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais, Alberto Cassimo, Leo Jamal. O SPELAC tem uma preocupação muito clara de perceber até que ponto as pessoas com deficiência de facto estão inseridas no mercado de trabalho. Este é um estudo que nós queremos começar internamente, a partir dos nossos formandos, das pessoas que nós formamos nos últimos anos. Queremos fazer uma pesquisa para perceber onde é que elas estão neste momento, em termos de inserção no mercado de trabalho. Esta pesquisa vai ser feita num período de 6 meses. A nossa perspectiva é que até 31 de março de 2023 possamos concluir com a pesquisa e possamos fazer a divulgação ainda no primeiro semestre do próximo ano. Quem são, onde estão e o que fazem as pessoas com deficiência são algumas das questões que o estudo em curso desde esta terça-feira vai procurar trazer respostas para a situação no país, que conta com mais de 800 mil deficientes, na sua maioria em idade ativa. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Tempo agora para abordar a atualidade desportiva. A quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões Europeus de Futebol arranca nesta terça-feira, 25 de outubro. Entram em ação um clube francês, o Paris Saint-Germain, e outro português, o Benfica. Mais pormenores com Marco Martins. Um empate. Eis o resultado que o Benfica tem de obter para garantir o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus. Os lisboetas recebem nesta terça-feira os italianos da Juventus com 5 pontos de vantagem. Atualmente, os encarnados lideram o Grupo H com 8 pontos, os mesmos que o Paris Saint-Germain. Quanto à Juventus e aos israelitas do Maccabi Haifa, ocupam os 2 lugares seguintes com 3 pontos. Um empate para o Benfica e para o PSG permitiria às duas equipas seguir em frente na prova. O clube da capital portuguesa tem estado em bom plano na Champions, visto que não perdeu nenhum confronto frente ao colosso parisiense, empatando 2 vezes a uma bola. Para além deste percurso na Champions, os encarnados também lideram o campeonato português, um motivo de satisfação para Gilberto, lateral brasileiro da equipa lusa. É manter o pé no chão, a humildade, porque não conquistamos nada ainda, só o começo, e não podemos perder a nossa essência, que é trabalho, e buscar sempre a vitória. Como é que se tem sentido nesta temporada? Muito bem, o treinador procura dar motivação para todos, para aqueles que jogam, para quem tem jogado menos, e eu busco estar trabalhando para estar sempre 100%, seja jogando 90, seja jogando 5 minutos. O Benfica recebe a Juventus, enquanto o Paris Saint-Germain mede forças na capital francesa com o Maccabi Haifa. 8 meses após o início da guerra na Ucrânia, a Rússia mostra-se pela segunda vez aberta a negociações relativamente ao conflito. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, disse esta terça-feira que o país está disposto a negociar, com mediação do Papa Francisco, dos Estados Unidos e de França. É o ponto final deste primeiro bloco informativo. Continue connosco para a segunda parte da nossa emissão já em seguida. Até já!